Olá pessoal, continuando nosso curso de Ecologia Vegetal, hoje nós vamos estudar os fatores edáficos, tá? Uma aula dividida em 3 partes e muito importante, tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente fala de fatores edáficos, estamos falando de fatores relativos ao solo. Se estamos tratando de plantas terrestres, né, dos ecossistemas terrestres, as plantas crescem sobre o solo, então toda a estrutura, a parte física, química, geológica do solo é importante, porque isso vai determinar qual tipo de planta cresce, consequentemente qual vegetação vai crescer, qual tipo de ecossistema, e claro, isso está relacionado ao clima, tudo bem? E qual a definição de solo? Solo é o conjunto de materiais minerais, orgânicos, água e ar, não consolidados, ou seja, não formando uma pedra, normalmente localizada à superfície da terra, com atividade biológica e capaz de suportar a vida das plantas. Essa é a definição de solo. E lembrando que há uma extrema relação. As plantas influenciam a estrutura e a composição do solo, da mesma forma que a estrutura e composição do solo seleciona a planta. Tudo bem? É uma relação mútua aí. Os solos são altamente variáveis no tempo e no espaço. Aqui tem várias fotografias mostrando vários perfis. Então, por exemplo, 1 grama de solo pode conter de 9 a 90 bilhões de partículas e de 8 a 10 milhões de centímetros quadrados de superfície exposta. Ou seja, tem muita coisa. Lembrando que nessa superfície exposta eu posso ter nutrientes, certo? Quanto maior a superfície exposta, mais nutrientes, mais a planta pode crescer, se as condições estiverem adequadas. Quanto à composição do solo, ele é formado, como a definição já diz, por partículas minerais, ar, água e compostos orgânicos. Tudo bem? Tudo nesse primeiro gráfico, a gente tem que a maior parte, aqui em amarelo, são de partículas minerais. Areia, silt, argila. Depois a gente vem uma divisão quase que igual de água e ar. Tem que entrar água e tem que entrar ar. E uma pequena parte de matéria orgânica. Dentro dessa parte de matéria orgânica, a gente vem para o outro gráfico, a maior parte de humus, ou seja, matéria orgânica vegetal em decomposição, geralmente lignina em decomposição, né? Ácidos úmicos, fúlvicos, umina. Outra parte formada por raízes das plantas e por organismos, tá? Invertebrados, fungos, bactérias, por aí vai. Olhando aqui então, os organismos que vêm no solo são chamados de espécies intersticiais, aqueles que estão dentro do solo. Temos os superficiais, por exemplo, uma lesma, um caramujo, uma centopeia, um piolho de cobra. Mas dentro do solo nós vamos ter também, e são esses organismos andando que criam canais para a passagem de água, passagem de ar. Lembrando que eles vão excretando amônia, que aduba o solo, as próprias fezes formam um humus. Então nós temos o exemplo mais clássico que é a minhoca, mas a gente sabe que o piolho de cobra também é tão importante quanto a minhoca para viver aqui. Então os seres vivos, eles alteram as propriedades físicas e químicas do solo, tá? Como o pH e a concentração de nutrientes. E isso vai limitar também as plantas. Então tá vendo que é uma relação, como se fosse um equilíbrio químico. Lembra da química das equações? Mexeu de um lado, vai mexer do outro. E isso vai balanceando. Então o solo vai alterando, altera os seres vivos alteram o solo altera os seres vivos. E nisso vai eternamente. Tá bom? Quanto às partículas minerais que formam o solo, isso tudo vai depender das proporções entre areia, silt e argila. São as 3 principais partículas. E elas vão determinar a textura e a porosidade do solo. Se você olhar essa primeira figura, a gente percebe que o grão de areia é muito grande, silt bem pequeno e argila extremamente pequeno. E aqui a gente tem um grão de solo, a gente pode perceber que temos areia, silt, argila, matéria orgânica, água, fungos, bactérias, árqueas, temos centenas de coisas, ou seja, um grão de areia, um grão de solo, na verdade, ele é um microecossistema. Tem milhões de coisas, milhões de processos biológicos ocorrendo ali, tudo bem? E os sedimentos, que são as partículas que vão formar o solo, são classificados com o tamanho da partícula. Então nós temos os cascalhos, que são os pedregulhos, vamos dizer assim, naqueles rios mais próximos de montanhas, aquelas são pedras, né? Mas aqueles pedaços de rochas grandes são os cascalhos. Mas para formar o solo, ou é areia, ou é silt, ou é argila. Olhando aqui melhor, então a partícula de areia tem aí um diâmetro de 0,05 a 2 milímetros. Chega a ser grande. Já uma partícula de silt
de 0,002 milímetros a 0,05. E a partícula de argila ela é a menorzinha, 0,002 milímetros. Então, se a gente observar aqui, ó, a areia e silt apresentam formas irregulares, né, cheias de pontas, variando desde retangulares até formas grosseiras e esféricas. Já a argila tem uma estrutura muito mais específica, porque ela é muito menor. Tá? Nós vamos falar de cada um deles. A textura do solo é a proporção relativa das partículas de diferentes tamanhos que compõem, variando entre os ecossistemas, regiões e biomas, tá? E caracterizada em arenosa, siltosa, argilosa e a franca, tá bom? Então, observando aqui esses gráficos aqui de barras, nós temos que no primeiro a composição é de 92% de areia, logo é um solo arenoso. Na segunda barra, 85% de areia é arenosa franca. Aqui esse franco, a gente vai ver daqui a pouco. Olha lá embaixo, 25% de areia, 30% de silt e 45% de argila. Então, um solo argiloso, tá bom? E aqui a gente tem um gráfico que demonstra essas classificações. Então, nós temos porcentagem de argila, que são as menores partículas, porcentagem de silt, que são partículas ainda pequenas, e porcentagem de areia, que são partículas grandes. Aqui na argila, para ser um solo argiloso, tem que ter mais de 35% de argila. Mais de 35% é argiloso. Quais são as características desse solo argiloso? Ele retém água e nutrientes, tá? Assim como pesticidas e poluentes. Ele é pouco permeável à água e ao ar e resulta naquele solo enlameado, típico de manguezais. Porque as partículas são muito pequenas, então elas conseguem se colocar uma sobre a outra, se organizando perfeitamente sem criar espaços. Então a água gruda, tem aquela atração eletrostática da água com as partículas, então a água não é tão permeável e impede que o ar passe. Tudo bem? Já que um solo arenoso, ele tem que ter mais de 50% de areia. Não retém água e nutrientes após a chuva, né? Passa porque as partículas são grandes, então a água passa entre essas partículas, tá? Ar e água penetram com facilidade. A areia que é utilizada em filtros de barro, porque a água passa, certo? E o siltoso é intermediário, tá bom? E o que seria o franco? O franco é um solo que tem balanço entre todos os tipos de partículas, que é o desejável para a agricultura. Né? Tem que reter água, tem que reter ar, mas não pode ser muito nem pouco. Então aqui, vendo as porcentagens, você consegue ver os tipos de solo, as classificações. Então aqui na ponta tem muito argiloso, arenoso e siltoso. E aí você vai tendo todas as proporções entre as partículas. A argila, como eu comentei, ela é formada por placas cristalinas de composição química extremamente variável em lâminas e bem estruturado. Então aqui temos unidades tetraédricas, né, com óxido de silício, tem muito silício, e unidades octaédricas, que tem alumínio ou magnésio, hidroxila ou oxigênio. As partículas de argila são eletroquimicamente negativas. Então, a superfície da partícula é negativa. Se ela é negativa, ela vai atrair cátions. Lembra que são cátions? São íons positivos, ou seja, átomos que perderam elétrons. Então, tem um próton a mais, certo? Então, tem carga positiva. Qual a importância disso? A dissorção de nutrientes catiônicos. Se a gente observar os nutrientes minerais do solo, cálcio, sódio, potássio, magnésio, tudo carga positiva. E isso tem relação com a estrutura do solo, certo? Então, se o meu solo ele tem as partículas têm carga negativa, ele vai atrair eletricamente os cátions, os íons positivos. O que é uma adsorção? Quer dizer que ele vai grudar eletricamente, tudo bem? Consequentemente, se eu aumento a concentração de íons, eu aumento a pressão osmótica e eu atraio água. Então, um solo que tem muito íon também vai absorver muita água. Isso explica também por que o solo argiloso ele é extremamente cheio d'água. Ele é elameado, certo? Porque além dele estar todo organizado e impedir que a água migre entre ele, porque são partículas pequenas, ele absorve cátions que atrai água, então a água fica presa ali. Não adianta tirar porque ela está ligada eletroquimicamente. A porosidade do solo, ela mede o volume total de poros e seus tamanhos, formas e arranjos. E isso é importante porque vai determinar se um organismo consegue penetrar nele ou não. E, por exemplo, a raiz das plantas. Ele vai determinar também a capacidade de reter água no solo. E tem três formas. Temos aqui a água higroscópica, ou seja,
a água está aderida às partículas de solo, então tem a partícula de solo e tem essa camada chamada de camada de solvatação. Lembra do slide anterior das partículas catiônicas? Elas vão atrair a água e a água fica grudada aqui. Essa água está tão quimicamente, eletroquimicamente grudada, que a planta não consegue retirar. Então a gente fala que a planta vai estar na seca, uma seca fisiológica. Tem água, mas ela não retira porque não tem potencial para isso. Temos a água capilar, que é aquela que passa tranquilamente, e a água gravitacional, que é aquela água livre, né, que ela vai passar com tudo quando encharca, quando chove, por exemplo, um solo arenoso, a água passa com tudo. Aí nós temos um conceito chamado capacidade de campo. E o que é essa capacidade de campo? É a quantidade de água retida pelo solo depois que o excesso tenha drenado e a taxa de movimento descendente tenha decrescido acentuadamente. Ou seja, a capacidade de campo é quanta água ficou no solo depois que teve muita água, por exemplo, depois de uma chuva, e depois que tudo drenou. Depois que tudo drenou, foi lá para o fundo do solo, quanto que permaneceu no solo? Essa é a capacidade de campo. Então, nesse primeiro desenho, você tem um solo totalmente encharcado, ele está saturado, tudo bem? Já daqui do meio, tá vendo que caiu um pouco dessa água, mas ainda tem água grudada nas partículas do solo e entre o solo, aqui nos interstícios? Isso aqui é a capacidade de campo. Essa água aqui a planta consegue absorver. Aqui ela pode morrer porque não tem oxigênio, mas não vai ter falta d'água. Aqui ela tem água e tem oxigênio. Já aqui eu tenho aquela água higroscópica que fica grudada na partícula, não está disponível para absorção da raiz. Consequentemente, é água de ponto de murcha. Tudo isso aqui tem valores, mas não entra para a gente aqui na ecologia vegetal trabalhar esses valores. Isso fica lá na fisiologia vegetal. Então, o diâmetro de poro para retenção e disponibilidade de água para as plantas, ou seja, qual o diâmetro de poro para que o solo retenha água e deixe ele disponível para a planta? Tem que estar entre 0,05 a 0,0002 milímetros. Esse é o intervalo para que a água fique disponível para a planta, certo? Também temos a razão superfície e volume. Por exemplo, a argila, ela tem uma grande razão, porque são partículas pequenas, lembra? Quanto menor, maior a razão superfície e volume. Ela é cerca de 1000 vezes menor que a areia, tá? Que o negocinho ficou fora de tempo cronológico, tá? E a proporção de poros é de 50 a 60%. Então, 50 a 60% da argila é a proporção de poros. Já a areia, ela tem uma pequena razão, porque são partículas grandes, ou seja, são poros grandes abertos entre as partículas, uma proporção de 35 a 50%. Então, a água passa com tudo. Já solos, a gente está falando só do solo, estudo só do solo, mas quando tem a vegetação em cima, solos com vegetação nativa, sem desmatamento, que o solo está lá bonitinho, tem mais espaço poroso do que aqueles que foram cultivados, porque a aração do solo para a plantação, ela destrói a estrutura do solo. Então esse processo de aragem não é tão adequado quando a gente pensa em solo, em qualidade do solo, por isso que depois tem que colocar adubo, fertilizantes, porque você perde a qualidade do solo. Tudo bem? Essa foi a primeira parte. Segunda parte vai falar da parte química do solo, da formação do solo e depois das micorrizas. Não esquece de deixar o like lá no vídeo. Bons estudos e até a próxima aula.